Perfeito, perfeito. Ok, consórcio Nordeste, ok, certo. Agora conseguiu? Ok? Muito bem. Finalmente conseguimos entrar. Estamos conversando com o professor de Economia, Luiz Eduardo Simões, já passou pela Universidade Federal de Alagoas, está hoje na Universidade Federal do Maranhão, e hoje nós vamos conversar com ele a respeito do consórcio Nordeste, pandemia e bolsonarismo. Professor, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Odilon? Boa noite. Boa noite ao pessoal que está acompanhando o Repórter Nordeste. É sempre um prazer conversar com vocês. Bom, a gente está só lembrando, essa live está sendo levada adiante pelo repórternordeste.com.br, em que você pode acessar lá e ter um pouco das notícias do Nordeste, do Brasil e do mundo. O professor também já escreveu várias vezes para nós a respeito desse cenário, de outros cenários, aliás, cenários envolvendo Lula, cenário envolvendo a Dilma. Ele escreve bastante também no Facebook, foi recentemente, inclusive, bloqueado, porque escreve algumas coisas que não são muito agradáveis para o presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu queria fazer uma provocação para você, Simões, você gosta de provocações? E eu quero te perguntar o seguinte, eu vi alguns artigos acadêmicos em que os professores das universidades, eles são muito empolgados, eles falam de maneira muito empolgada a respeito do consórcio Nordeste. Você faz parte dessa lista dos empolgados? Olha, a iniciativa é muito, muito, muito positiva, tá? A iniciativa é muito positiva, eu acho que as intenções são as melhores da parte dos governadores, né? Atualmente eu estou na Universidade Federal do Maranhão, então eu estou vivendo em São Luís. Eu conheço aqui o governador Flávio Dino, que está se destacando nacionalmente como uma liderança política, né, no país e tal, uma liderança política do Nordeste. Mas é aquilo, né? São boas intenções. Eu não tenho má vontade com as boas intenções, né? Eu começo a me sentir desconfortável quando essas boas intenções escondem outras por trás, né? Escondem outras por trás. Como é que eu vou dizer? Um estado de espírito, vamos dizer assim, da parte deles. Eu acho que a intenção por trás do consórcio Nordeste, de você reunir os estados brasileiros, né, de você reunir os estados do Nordeste, que sempre foi aí tão prejudicado no desenvolvimento do país, especialmente desde o século XIX, é uma boa intenção, é uma boa motivação. A proposta é interessante, então. A gente não pode avalizar, a gente não pode também dizer assim. É isso? Eu vou aproveitar para fazer uma pequena vírgula na sua definição. Vamos lá, fique à vontade. Eu não sou exatamente um economista, Odilon. Eu não sou exatamente um economista. Os economistas, inclusive, eles gostam de dizer que eu não sou uma espécie de economista puro, né? Eu não sou puro, né? E eu reconheço isso. Eu sou historiador de profissão. Minha primeira graduação foi em História. Eu sou historiador econômico, né? Então, eles têm alguns colegas um pouco mais, alguns colegas um pouco menos. Eles me olham como uma espécie de ser impuro, porque eu estou contaminado pelo vírus da história, né? Eu estou imbuído do historicismo, né, que é atualmente, inclusive, lá pelo Ministério da Educação, isso deve ser, inclusive, até pecado. Lá entre eles, junto com aquele papo de que talvez a Terra não seja plana, né? Mas, enfim, é a época que a gente está vivendo. Agora, como historiador econômico,
eu não sou, como é que eu vou dizer, um otimista do curto prazo. Eu sou otimista do longo prazo. Essa é uma frase bem interessante que o Eric Hobsbawm falou uma vez numa entrevista famosa que ele deu com o Jô Soares há alguns anos. Você deve lembrar dessa entrevista, dele dizer, eu lembro, no longo prazo. Eu gosto de ser um otimista no longo prazo. Tá? Claro que, diante das últimas circunstâncias na conjuntura mundial, a gente até está com problemas para ser otimista no longo prazo também. Claro. Mas, vamos dizer assim, eu ainda tento manter esse meu otimismo no longo prazo. De que o ser humano é capaz de aprender, o ser humano é capaz de superar as suas deficiências ao longo do tempo e de deixar de reproduzir comportamentos nocivos a si e aos seus semelhantes, né, e ao planeta à sua volta. Você fala isso com algo que é referente exatamente às crises históricas em relação à região Nordeste. Talvez depois da Constituição de 88, o Nordeste começou a, vamos dizer assim, a existir como região. Aí a gente teve um destaque que houve na eleição do Collor, que mesmo sendo carioca, mas fez carreira política no Nordeste. A gente teve o presidente Henrique Cardoso e a preocupação que ele tinha logo no primeiro mandato de escolher um vice do Nordeste e a criação de programas sociais voltados para o Nordeste. A gente teve a ascensão de Lula, que foi o ápice dessa situação referente à construção de uma ideia de que o Nordeste não era formado por paraíbas, e sim por pessoas que faziam parte do mesmo país, etc. Aí houve a continuação em relação ao governo da Dilma e houve um início de declínio com o Temer, e agora a gente observa com o Jair Bolsonaro. E aí a gente vê a reação da região através do consórcio Nordeste. Você acredita que finalmente a gente vai realizar aquele sonho dos trovadores, dizendo que o Nordeste vai ficar independente? Olha, o Nordeste já está um pouco mais independente, né? Vamos dizer assim que o Nordeste... Ele está independente onde? Ele descobriu, eu acho que ele está evoluindo do abandonado para o independente. Tá? Historicamente, o Nordeste ele é encarado como uma região, um problema. Eu tive o prazer de acompanhar uma dissertação de mestrado muito interessante, que terminou sendo defendida pelo Programa de História Econômica da USP, do Rafael Albert, que você conhece, né? Um economista aí nosso de Alagoas, um mestre em História Econômica pela USP, que inclusive na época da sua monografia que ele fez aí pela Universidade Federal de Alagoas, ele ganhou prêmio por essa monografia, porque ele estudou um dos mais famosos entre nós, não no resto do país, porque você tem aquela concentração cultural, né, em cima de São Paulo, Rio de Janeiro, do Sul, mas nós tivemos no Nordeste um economista, um geógrafo, um historiador chamado Manuel Correia de Andrade, que escreveu uma obra maravilhosa chamada A Terra e o Homem no Nordeste, em 1962. Ele foi reescrevendo e acrescentando coisas nessa obra até mais ou menos o começo do século, o começo desse nosso século. E essa obra é sensacional. Para quem acha que o Celso Furtado, né, isso sem demérito para o Celso Furtado, acho que ele faz 100 anos este ano, né, ele está fazendo o centenário dele este ano, o paraibano Celso Furtado. Sem demérito nenhum para o Celso Furtado, mas nós temos pensadores nordestinos maravilhosos que extrapolaram inclusive a visão do Nordeste. Eles pensaram no Brasil como um todo. E uma visão integrada, uma visão muito mais integrada, muito mais para fora do umbigo do que esses nossos pensadores, né, do Sul, Sudeste, que venderam
para a gente esse mito, né? Mito agora virou uma palavra horrível, né? Mito tem a ver com mentira, né? Esse mito de que o Sul-Sudeste é a locomotiva do país, né? O trem me parece bastante descarrilhado. Não sei se você tem acompanhado o que tem acontecido. Agora, o Nordeste, ele é uma região de enorme potencial, enorme riqueza. Ele é uma região de transbordamento para o resto do país. Isso não é um clichê? É um clichê, claro. Claro que é um clichê. E onde é que o clichê ele consegue ser real? Todo clichê tem um fundamento na realidade. Por exemplo, a construção civil, e eu posso dizer isso porque eu sou paulista, eu não sou paulistano, eu sou paulista de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo é uma das cidades mais nordestinas do Brasil. Exatamente. Recebeu muito da nossa migração. Eu convivi ao longo da minha juventude, da minha adolescência, com vários colegas nordestinos, né? Com elementos da cultura nordestina, vários elementos da cultura nordestina. E realmente, o contato com essa cultura é extremamente rico, é extremamente profícuo, ele transborda, né? São cruzamentos culturais que acontecem e eu acho que nós lá no Sudeste ganhamos muito com isso e não reconhecemos o suficiente, né? Bolsonaro, esse reconhecimento vai ser praticamente zero, não é isso? Vou lhe dar um exemplo da história econômica. Eu me lembro que há alguns anos aqui, eu até fiquei com vontade na época de escrever um daqueles artigos, daqueles festivais de insultos que eu costumo mandar para o repórter Nordeste de vez em quando, né? A respeito daquele comportamento atroz das pessoas com relação à frase da Dilma sobre saudar a mandioca, né? A presidenta Dilma saudou a mandioca. Quer dizer, os caras, cada coisa que a nossa presidenta falava, eles gostavam de fazer piadas. Nosso atual ocupante da cadeira da presidência é um indivíduo que ele faz piadas, ele podia tentar umas engraçadas. A gente pelo menos ri de vez em quando. Mas quando fez toda aquela celeuma da história da presidenta, a presidenta mandou a gente saudar a mandioca, aquela história toda, eu lembro a você uma coisa. Você com certeza já ouviu falar de um dos grandes historiadores do Brasil, chamado Caio Prado Júnior, né? Claro. Acho que tem um... Entendeu? Será? Eu acho que sim, eu acho que deve ser o seu, que deve estar com... Você está no computador ou está no celular? Mas como eu... tá, não, então é só fazer isso aqui, peraí. Pronto. É só fazer isso aqui e está resolvido. Pronto. Ótimo. Então, essa história do Caio Prado. Quando ele foi deputado constituinte, né? Na nossa Constituição lá. Agora não me lembro de cabeça, Constituição de 46, né? 45, 46. Ele foi deputado constituinte. Uma das coisas nas quais ele teve interesse foi no Brasil desenvolver uma autonomia quanto à produção de pão a partir da farinha de mandioca.
E no estudo que ele fez, um historiador, indo atrás disso, pesquisando atrás disso, o professor Lincoln Seco da USP sabe bastante sobre essa história, ele tem uma documentação do Caio Prado a esse respeito. Ele descobriu que, inclusive, isso traria vantagens para o país. Esse pão que a gente come com trigo, ele é menos nutritivo do que seria o pão com mandioca. E a mandioca é muito mais abundante no Brasil. Aliás, a gente importa trigo, né? Então, talvez a gente devesse, por razões até estratégicas, estar saudando a mandioca há muito mais tempo. Mandioca, essa que eu sou irremediavelmente paulista, ainda chama de mandioca, porque aqui ela é chamada de macaxeira. E tem pães ótimos disso, né? É uma farinha excelente, variada, excelente para culinária e que poderia perfeitamente... Tipicamente nordestina, não é isso? Tipicamente plantada, bem plantada no Nordeste. Exatamente. Né? A culinária nordestina é rica, é variada. A pecuária nordestina, ela é totalmente dispara da desenvolvida no sul-sudeste. Né? O Agreste transborda. Onde é que está hoje, Simões? Onde você observa hoje a riqueza econômica do Nordeste, para além da cana-de-açúcar? Como eu te falei, eu sou uma espécie de híbrido impuro, né? Então, eu gosto de observar a riqueza no mercado financeiro, nos resultados da bolsa, na cotação do dólar, no mercado financeiro, né, enfim, né, nas ações, né, nos resultados dos bancos. Como historiador e como historiador econômico, eu aprendi a observar a riqueza nos recursos materiais e na capacidade do trabalho humano. Riqueza são recursos materiais transformados pelo trabalho humano. Então, o trabalho humano é a fonte da riqueza. Mas eu estou desconfiado que isso é comunismo. Tá? Aliás, antes que o pessoal me acuse de comunista, também, eu vou dizer o seguinte: essa visão do trabalho como o transformador, né, o gerador de riqueza, não é só dos comunistas, não. Teve um tal de Davi Ricardo, um outro cara chamado Adam Smith, esse deve ser considerado comunista, lá no século XVIII, que falou isso. Mas o pessoal hoje está gostando de ver riqueza, sei lá. Aliás, essa pandemia é curiosa, Odilon, porque o pessoal está descobrindo, ou está redescobrindo, que se as pessoas não trabalharem, não existe riqueza. Você percebeu? Eles estão até fazendo aqui não estão fazendo porque se fizerem, felizmente, o governador toma as providências devidas. Mas tem um pessoal que gosta de sair em carreatas, né, nos seus carrinhos fechados, mandando os trabalhadores que trabalham nas empresas deles trabalharem, né, saírem para a rua, se abraçarem, né, se congraçarem na alegria do trabalho e da transmissão do Covid. Né? Eles estão descobrindo que a riqueza não está no banco, que a riqueza está no trabalho. E uma das coisas que o Nordeste tem em abundância é mão de obra. Não só a gente não precisa, mas calma, que não é só a capacidade de trabalho das pessoas. Também existe uma coisa muito interessante na economia
Eu diria que não é uma economia tão avançada quanto a desse pessoal do mercado financeiro. Eles fazem umas contas mais bonitas, botam uns gráficos coloridos e tal. Mas, então é o meu raciocínio. Por que as pessoas trabalham? As pessoas trabalham porque elas querem garantir o sustento delas, elas querem garantir uma quantidade de bens, né? Elas querem comprar. Aí pensa aqui junto comigo. Vamos pensar em 10 pessoas que ganhem R$1.000, perto de um salário mínimo hoje, né? Não chegou no salário mínimo hoje, né? Ele impediu isso, né? Ainda não chegou nos 1.000. Mas vamos arredondar para 1.000. 10 pessoas. Esses R$1.000 dessas 10 pessoas, de cada uma dessas 10 pessoas, serão gastos no quê? Comida, moradia, não vamos exagerar muito, talvez o transporte para o trabalho. Ou seja, o que você pagou para essas pessoas, você, empreendedor, gerador de empregos, elas vão gastar comprando as suas mercadorias. Se não forem as suas mercadorias, serão as mercadorias das pessoas que compram as suas mercadorias. Que o cara pode alegar, né? Ele fala, não, mas eu vendo picapes. Eu sei, mas o dono do mercadinho só vai comprar uma picape se ele conseguir vender sacos de farinha, amigo. E muitos sacos de farinha. Não é verdade? Esse cenário está mostrando cada vez mais isso. É isso? Mas esse cenário, ele já era aparente. Isso que é o curioso. Ele já era aparente desde 2004, 2005, vamos dizer 2003. Quando um governo, aí que eu não vou dizer qual, descobriu que uma das coisas mais fantásticas para fazer uma economia crescer é botar renda na mão do trabalhador. Porque o trabalhador iria gastar a renda que ele ganharia sob a forma de salário em mercadorias. E essas mercadorias iriam ter demanda. Descobriram uma coisa fantástica. Olha, você imagina que teve um cara lá em 1936, um cidadão chamado John Maynard Keynes, que descobriu isso no meio de uma crise que, olha, não tinha nem, vamos dizer, era 1936, né? Não tinha nem uma pandemia de gripe. Foi só uma crise na Bolsa de Valores de Nova York, uma coisinha leve, perto disso aqui. Né? Eu tô achando que talvez a gente consiga superar o pessoal, né? Assim, poxa, que saudade, né, daquela crise de 29. O que, inclusive, o que nos conduz a uma outra fala que eu considero interessante a gente levantar aqui, que é o seguinte. Tá todo mundo doido para voltar à normalidade, não é isso? Alguém já avisou para essas pessoas? Você avisa ou eu aviso que o mundo não vai ser mais o mesmo? Como assim? O mundo não vai ser mais o mesmo. Essa doença, essa pandemia, ela possui
características que eu não sei se você tem acompanhado os estudos que estão sendo. Eu acho que você acompanha, claro, você está mais bem informado, inclusive, do que eu. Mas que existem ondas dessa pandemia, né? E nós estamos passando, acho que pela primeira ainda, não é isso? E graças a essa sensacional coordenação de políticas governamentais, não dos governos do Estado, por favor, mas de cima, provavelmente nós vamos ser os últimos a sair dessa primeira onda. Mas olha, você está falando uma coisa interessante, porque se nós vamos ser os últimos, como você está prevendo e construindo, enfim, até artigos falam sobre isso daí, isso significa que, como é que fica, por exemplo, a posição dos outros países? Eles vão simplesmente assistir a Alemanha, os Estados Unidos, a Finlândia vai ficar assistindo o caos no Brasil e vai dizer, olha, brasileiros que se resolvam, mas a pandemia também pode novamente atingir, pode chegar a eles novamente, enfim, já que ela é cíclica. Então, você vai ter que fazer uma escolha. Como é que fica a intervenção de um país dentro do outro? Hoje só tem um país que faz isso, que são os Estados Unidos. Eles se permitem invadir um outro país, não é verdade? E em tempos de pandemia, como é que fica esse tipo de geopolítica? Existem dois movimentos que me chamam a atenção da atual conjuntura a esse respeito. O primeiro movimento foi dado pela China quando ela resolveu começar a comprar soja dos Estados Unidos ao invés da gente. Isso foi um recado, né? O segundo movimento tem sido essa sugestão do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, de bloquear os voos em Miami para o Brasil. Eu não sei se você sabia. Você sabe, claro que você sabe, poxa vida, eu estou aqui sendo pretensioso, mas vários shows foram cancelados esse ano no Brasil. Não sabia disso, né? Vários shows foram cancelados. E quem cancela show, cancela outras coisas também. Existe uma forte tendência de, uma vez identificado como o mais lerdinho da turma de sair da primeira onda, o Brasil ser isolado do resto do mundo. Nós já estamos meio isolados do resto do mundo antes dessa pandemia, né? Porque, claro... Mas você fala isolados em que sentido? No sentido político, no sentido moral, no sentido... Nós já estamos isolados da comunidade internacional no sentido moral. Também no sentido político. Nós estamos alinhados com Israel e Estados Unidos contra o resto do mundo em todas as decisões em nome da ONU. Demos aí nesses últimos 15 meses de governo espetáculos lamentáveis no tocante à diplomacia internacional. Não vou enumerar quais, mas o pessoal acompanha, vocês assistiram, vocês têm assistido, né? Isso tem, como é que eu vou dizer, afligido muitos estudiosos de relações internacionais. Mas tem afligido o mercado, que é o principal personagem nessa história? Aí é que começa a entrar numa outra esfera, que é a comercial. A comercial, ela demora um pouco
Porque, claro, os acordos são feitos antes, os contratos são celebrados antes. As informações vão chegando e aí o pessoal percebe. O ambiente econômico hoje no Brasil não favorece negócios. Nem o consórcio Nordeste, que se aproxima da China. Aí é que está. O consórcio Nordeste é uma reação contra a principal tendência desse ambiente que está sendo construído. É por isso que o consórcio Nordeste é observado, ou pelo menos eu observo, alguns estudiosos também observam com algum otimismo. É uma tentativa do Nordeste dizer: oi, nós não somos eles, tá? Vocês podem fazer negócios com a gente. Aquela medida, inclusive, do governador Flávio Dino daqui, de conseguir contornar o maquinário do hospital. Não, enfim, né? Globo, Nigéria e tal. Sensacional. Aquilo repercutiu na imprensa internacional, acho que de uma maneira sensacional. Acho estranho não ter repercutido aqui na grande imprensa, né? Acho muito estranho. Investigado pela Receita Federal, investigado pelo TCU, enfim. Tentaram criminalizar, né? Tentam, não é? Bom, será a tônica desse governo. Você está falando um ponto importante que eu queria explorar um pouco mais com você. Quando você fala a respeito do Brasil, da posição do Brasil no cenário econômico do mundo, você também coloca a questão da credibilidade nesse ponto. E eu queria tentar entender o seguinte, vindo de você. Como é que nós poderíamos perceber uma região como o Nordeste, que tenta mostrar, por exemplo, aos chineses, dizendo: olha, nós somos Brasil, mas ao mesmo tempo não somos Brasil. A gente tem uma condução própria, mas somos territorialmente ligados a um país que não tem orientação nenhuma nesse momento. É um trem descarrilado, ou é um caminhão ou um carro sem freio no meio de uma estrada, enfim. Esse tipo de situação para o mercado, mesmo o mercado, que é esse ser imaterial e sem alma, ele tem uma ética própria, ele tem uma constituição própria. É mais fácil a China, por exemplo, manter relações com os Estados Unidos, apesar de todos os pesares que a gente observa, do que construir uma relação com uma região que não é um país, é uma região, é o Nordeste. Se você explorasse isso. Eu vou explorar isso usando um aspecto que usaram bastante para chantagear o primeiro governo Lula assim que ele assumiu em 2003, né? Forçando inclusive o governo Lula a publicar a chamada Carta aos Brasileiros. Não sei se você se lembra. Lembro sim, para dizer que o governo não seria comunista. E a senha era: nós queremos o cumprimento dos contratos, né? E os contratos foram cumpridos. Quer dizer, criou-se a economia, o ambiente econômico é uma coisa que gosta de chatice, gosta de regularidade, gosta de cumprimento de contratos. Os preços podem flutuar, podem oscilar, os custos podem apresentar suas fricções, mas o ambiente econômico se preserva através das instituições, das chamadas regras do jogo, como gostam de dizer os economistas institucionalistas. Agora, desde o ano passado, o clima de insegurança no ambiente econômico brasileiro tem aumentado. E a gente pode observar isso através de alguns indicadores simples da economia. Não vou atrapalhar, não vou incomodar o pessoal com o desemprego, que aumentou. Apesar não, desculpa, por causa da reforma trabalhista, né?
como a gente vinha dizendo desde antes do golpe, de que essa reforma trabalhista que estava na cabeça desse pessoal era um retorno. Eu diria que eu estava sendo otimista e achando que eles queriam voltar à situação anterior a 1934, mas pelo visto eles querem voltar na situação anterior a 1888. Né? Eles não estão pretendendo, eles não querem destruir a CLT, querem destruir a Lei Áurea, que é o próximo passo. Não? Creio eu que seja o próximo passo. Agora, quando a gente olha alguns indicadores do mercado, nesses 2 anos, nesse ano e meio, vamos dizer assim, né? Se a gente observar nos 3 anos e meio, é bem consistente a análise da destruição de estoques de capital, destruição de investimento líquido, destruição de formação bruta de capital. Vamos dizer assim, uma outra coisa que também caiu bastante é o consumo das famílias em relação ao produto interno bruto. Outra coisa que também despencou bastante foi o resultado do... Como é que eu vou dizer? Foi o resultado da infraestrutura, né? Quer dizer, o setor elétrico, as ações do setor elétrico estão em queda desde a metade do ano passado. Construção civil está em queda, né? Faz tempo. E o último bastião aí das ações de longo prazo do mercado financeiro agora está fazendo água. Que bastião é esse? Vale? Petrobras. Desde o começo do ano essas ações estão em um estágio de volatilidade, o que não é normal. Porque essas empresas, a Vale e a Petrobras, vendem minério e petróleo. Então, essa é a situação, né? Você acredita que nesse cenário, mesmo nesse cenário que a gente observa que o consórcio Nordeste tenta sobreviver e também a gente vê que algumas empresas públicas começam a ser vendidas de maneira muito rápida? A gente viu no setor elétrico, no governo Temer, a gente vai tentar, parece que vai haver um avanço maior em relação à venda desse patrimônio público no governo do Bolsonaro. Onde é que o Nordeste nisso ganha e onde é que ele perde? Ou nem perde nem ganha porque não faz diferença a empresa pública por aqui? Muito pelo contrário, as empresas públicas por aqui são o motor do desenvolvimento. E não sou eu que estou falando isso, é o governador do estado, Flávio Dino. São elas que têm o dinheiro para poder investir lá na caixinha para movimentar tudo, não é isso? Eu acho que essa altura do campeonato, essa altura da crise que nós estamos vendo com essa pandemia, se aparecer alguém aqui defendendo que o mercado resolve sozinho essa crise, o cara vai precisar ser bastante criativo. Eu acho que uma das grandes descobertas
dessa crise, infelizmente, acredito eu que a maior parte desses economistas, inclusive, vai associar a coisa à crise, né? A crise da pandemia. Mas a crise econômica que estava acontecendo no Brasil é anterior. Nós já estávamos em situação de crise. O nosso PIB já estava em declínio. Declínio. Eu não estou falando desaceleração, eu estou falando declínio. Estou dizendo declínio, né? Porque existe a estagnação, existe a desaceleração do PIB, existe o declínio. E a corrupção nessa história? A velha corrupção. Uma pergunta aí do Ricardo, o Ricardo Lima, ele pergunta, mas a oscilação da Petrobras não se deve ao problema do escândalo de corrupção e desvios de dinheiro? Se isso fosse verdadeiro, a Petrobras deveria ter uma volatilidade em seu patrimônio líquido desde 1955. Alguns depoimentos da Lava Jato, inclusive, falam que... Ou será que ele vai tentar me dizer... Não, peraí. Ou será que ele vai tentar me dizer que no período 1964, 1985, não houve corrupção na Petrobras? Mas eu acho que hoje nem as histórias da Carochinha acreditam mais nisso, né? Então, não sei. É um argumento que não sustenta para além do longo prazo. Esse aqui é o problema que eu te falei de ser um historiador econômico. A gente joga a coisa mais para trás e o pessoal quer só enxergar que o Brasil começou em 2003. Professor, eu queria que você falasse a respeito da cana-de-açúcar. Ela está cada vez mais diminuindo a influência no Nordeste, os programas federais, pelo menos a gente via isso no governo Lula, eles tinham uma ascensão maior em relação ao cenário da região, e eu queria que você pudesse falar disso, esse declínio da cana-de-açúcar e, ao mesmo tempo, essa ascensão dos programas sociais. Uma pergunta provocando você, se você tivesse uns 10 milhões de reais aí separados na sua conta, você compraria quantas usinas de açúcar no Nordeste? Se eu tivesse 10 milhões de reais... Você compraria quantas usinas de açúcar no Nordeste? A que câmbio? O de janeiro ou de agora? Não sei. Você compraria a usina ou não? Não. Por quê? Não. Mas aí eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para você fazer essa pergunta, porque eu tenho um certo dúvida com os meus investimentos. Não gosto de receber o meu rendimento à custa do subdesenvolvimento do país. Eu gosto de apostar no cenário. Vamos lá. Como é que fica o açúcar nesse cenário? O grande problema do açúcar é um problema de base. É o grande problema do subdesenvolvimento do Nordeste, que o Manuel Correia de Andrade, lá atrás, o Celso Furtado vai reproduzir também lá na descrição das condições do subdesenvolvimento e etc. Só uma perguntinha, só para responder lá o rapaz. Manda ele procurar no Google um cara chamado Shigeaki Ueki. Shigeaki Ueki. Esse cara foi presidente da Petrobras. Ele esteve envolvido num tremendo escândalo de corrupção durante o regime militar. Se informa um pouquinho, por favor. Aí vamos voltar ao nosso assunto. Mas o grande problema da cana no Nordeste é o problema fundiário, é a concentração de posse fundiária. Enquanto isso não for resolvido, enquanto a maneira como a cana é conduzida, é gerida, né, como uma atividade econômica do Nordeste,
Não vai mudar. Só que para isso você precisa mudar o quê? A estrutura da posse fundiária. Isso não sou eu que estou falando. Manuel Correia de Andrade, Celso Furtado, Caio Prado, tabela com... É o pessoal da história econômica, né? Então... Pode falar, eu ia interromper você. Não, eu interrompi você estava eu não compraria uma usina de cana. Geralmente a gente ouve falar bastante a respeito de crises econômicas. Você falou a respeito da crise de 29, aquela da Bolsa de Valores em 29, enfim, que gerou a crise que a gente conhece. Mas nós vivemos numa região em que, no Nordeste, em que crise aqui é uma palavra quase um mantra. É crise disso, é crise daquilo, é fome, miséria, índices sociais negativos, e ao mesmo tempo você tem situações de pujança, a riqueza é concentrada muito na mão de poucas pessoas, você tem o produtor rural, o sucesso de algumas cooperativas, etc. Fala um pouco a respeito disso. É uma das faces que o Celso Furtado caracteriza como subdesenvolvimento. Você tem um país que, com as relações produtivas do jeito que estão organizadas, com a estrutura da posse dos meios produtivos do jeito que está dada, foi construída historicamente, com escravidão, produção voltada ao exterior, monocultura, latifúndio, você gerou uma concentração muito grande desses meios, da posse desses meios produtivos. Né? E para essa economia funcionar, fornecendo a essas pessoas proprietárias desses meios produtivos um padrão de vida que elas considerem comparável ou análogo ao da Europa, dos Estados Unidos, você precisa colocar o resto da população, a grande maioria da população, em situações, uma situação material muito pobre. Isso é o que o Celso Furtado caracteriza lá naquele documentário maravilhoso, em toda a obra escrita dele, como o subdesenvolvimento. Então nós que pode fazer isso, então a gente vai dividir a pobreza? Não. Só precisa reestruturar a posse dos meios produtivos e as relações sociais produtivas. Só isso. Mas parece demais, né? O pessoal aí chia quando vai se começar a pensar em tributar as grandes fortunas. Quer dizer, qualquer imposto sobre grandes fortunas gera uma gritaria generalizada. O que é que as crises econômicas ensinam para o Nordeste? Ou melhor, o que é que elas ensinam? Eu não sei se existe uma diferença em relação à crise econômica que atinge São Paulo e a que atinge o Maranhão, enfim. Existe esse tipo de paralelo? Eu queria que você pudesse falar sobre isso também. Existem crises e crises, né? As crises possuem várias faces, várias dimensões. Né? A crise de 29, por exemplo, foi o que se chama dentro da historiografia econômica de choque externo. Né? A Bolsa de Valores... No Sudeste do que, por exemplo, no Nordeste, a crise? O efeito da crise de 29? Depende do que você caracteriza como efeito, vamos dizer assim. Claro que o efeito sobre a cafeicultura paulista foi dramático. Né? Foi dramático. Agora, o Nordeste, que já se encontrava numa situação subalterna desde o final do século
XVIII, início do século XIX no Brasil, tudo que a gente pode deduzir é que, bom, eles não cresceram mais sobre o que eles já não cresceriam, dadas essas condições, dada essa desigualdade regional que foi criada, essa situação de disparidade regional que foi criada, que é derivada, inclusive, do seguinte: a gente pensa que essa história de governo atabalhoado, né, é recente, né? Vai ter inclusive uns caras aqui que já devem ter aparecido por aqui que vão falar que a culpa é do PT, provavelmente. Mas alguém poderia me dizer algum plano de desenvolvimento do Império Brasileiro, levando em consideração as regiões? Mas naquela época ninguém pensava isso. Mais ou menos. A Prússia, e mais tarde que se tornou a Alemanha, teve um plano de desenvolvimento regional. Mas o imperador queria vender as joias da coroa para resolver a seca no Nordeste. E aí? Ele poderia ter vendido todos e não teria resolvido. Mas isso eu acho que ele não chegou a vender, chegou? O pessoal lá no Museu Imperial tem uma opinião diferente sobre ele ter feito isso ou não. Acho que ele não fez, não. Ana Cláudia Laurindo pergunta: algum dia o Nordeste se livra dessa carga histórica e econômica? Eu prefiro responder essa pergunta da Ana com aquele outdoor sensacional que o John Lennon e a Yoko Ono colocaram uma vez em Nova York. Não sei se você lembra dessa história, né, Odilon? Não. War is over, né? A guerra acabou. Aí embaixo eles colocaram em letras pequenas, né? War is over, enorme, sob um fundo branco, ou seja, a guerra acabou. Aí embaixo, if you want it, bem pequenininho. A guerra acaba, se você quiser. O dia em que o Nordeste tomar consciência disso, as condições estarão dadas para essa transformação. A transformação está sempre ao nosso alcance. É uma questão de consciência. Interessante. Bom. Também não estou falando isso. Fica à vontade. Também não sou eu que estou falando isso. É o Celso Furtado. O subdesenvolvimento é um processo. O subdesenvolvimento é um processo que tem dimensão, inclusive cultural, ao alcance de ser superadas, dadas essas condições. Ele fala isso. A Maria da Conceição Tavares resume isso melhor do que eu lá no Longo Amanhecer. Todo mundo devia assistir esse documentário. Qual o nome do documentário? O Longo Amanhecer, feito pelo José Mariani, né? O Longo Amanhecer. Quando amanhecer, é isso? O Longo Amanhecer, que é o nome de uma obra do Celso Furtado. É a cinebiografia do Celso. 100 anos esse ano, hein? Como é que fica a Sudene hoje, Simões? A Sudene morreu? Mataram de novo a Sudene, hein? Olha, eu diria o seguinte. A Sudene teve várias mortes, né, ao longo dos anos. Existe um livro do Celso Furtado chamado... São 2 livros, na verdade, né? A Fantasia Organizada, em que ele conta a história da formação da Sudene, né? E a Fantasia Desfeita, que é a história posterior da Sudene, né? Depois que ele saiu. O Celso Furtado teve tudo a ver com a formação da Sudene. E na época, aí que tá,
essa que é a pegadinha de eu te dizer que as intenções do consórcio Nordeste são as melhores. As intenções da SUDENE em 1959 pareciam as melhores também. A gente sabe que não foi bem assim o tempo todo, né? O consórcio ele resiste e tem condições até quanto tempo? Nas condições atuais. Você parece muito reticente em relação à ideia de força do consórcio. Enfim. É impressão minha ou não? O consórcio tem condições de construir uma alternativa diferenciada? Eu não posso avalizar a força ou o poder de fogo político e comercial do consórcio. Eu posso identificar, como analista, o potencial dele. A gente pode dizer o potencial. Não? Como jogador de futebol, o garoto pode jogar bem pra caramba. De repente ele começa a cair no chão e rolar, ao invés de jogar futebol. Qual é o potencial que você imagina do consórcio Nordeste hoje? Aí eu posso dizer o seguinte, que o consórcio Nordeste possui o potencial, ele tem o potencial de ser um grande motor do desenvolvimento, de um desenvolvimento integrado do Nordeste, da Bahia até o Maranhão. O que seria, porque também tem essa, né? Quer dizer, o Nordeste, ele não é um todo homogêneo, não? Apesar de ter algumas pessoas que vão e chamam os nordestinos de Paraíba, né? Não vamos dizer quem, não? Vocês sabem de quem eu estou falando. O Nordeste é bastante diversificado, é bastante heterogêneo. E isso, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, pode ser inclusive potencializado a favor do desenvolvimento da região. Vou dar um exemplo. O Maranhão planta arroz no sul. Será que esse arroz teria condição de abastecer toda a região Nordeste? Ele abastece o Maranhão? Pois é. Mas a gente também, por exemplo, em Alagoas, existe produção de arroz, próximo ali do São Francisco, enfim. Exatamente. Aí, e também existe essa questão da produção, né? Aí vamos pensar a coisa de um ponto de vista, inclusive, até mais colbertista. Vamos pensar como aquele ministro do comércio do Luís XIV, lá na França. Nós temos o Vale do São Francisco. Aquele caminho maravilhoso que existe em Pernambuco, que você vai de Recife até Caruaru. Em que você pega queijo, doce de leite, derivados em geral disso, com um gosto único no planeta. E são as únicas regiões que oferecem isso no Nordeste? Não. No entanto, dentro da visão que o Sul-Sudeste tem, lá o Nordeste é tudo a mesma coisa, da Bahia para cima é tudo a mesma coisa. Não é. É diverso e isso pode ser integrado sob a forma do que se chama
de externalidades positivas. Em economia existe um conceito chamado externalidades, em que você pode aproveitar aspectos materiais das condições econômicas, das condições produtivas de um ambiente econômico e potencializar isso. Vou lhe dar um exemplo. Isso aconteceu, olha, vou te contar um negócio, isso aconteceu com um aluno meu da UFAL. E aí, o que aconteceu? Esse aluno veio para mim com a seguinte proposta. Professor, eu ganhei um pedaço de terra, eu herdei um pedaço de terra ali no interior de Alagoas, e ali o pessoal costuma criar abelhas, fazer a apicultura. O que o senhor me recomenda produzir lá? E aí eu falei a ele, olha, por que você não tenta plantar árvores frutíferas? Por exemplo, laranjeira. Você vai ter um mel de excelente qualidade. Eu não sei se o Lânio fez isso, mas eu ganhei uma garrafinha de mel depois. Eu acho que foi isso um pouco do que a gente perdeu no sentido do desenvolvimento dos 2 anos para cá. O Nordeste ele ainda está para ser descoberto. As potencialidades do Nordeste, elas estão ainda para serem descobertas. Eu não quero ser, como é que eu vou dizer? Eu não quero ser arrogante aqui ao ponto de dizer que sim ou que não, porque aí eu estaria me colocando com uma régua disso, né? Mas eu diria o seguinte: do pouco que eu vi, do pouco que eu tenho visto, do pouco que tem me sido permitido observar, o potencial é fabuloso. O Nordeste transborda. Aí é que está o meu otimismo nessa fala, Odilon. Existe potencial. E eu acredito que hoje, no Brasil, o maior potencial ainda está no Nordeste. Pelas suas condições físicas, pelas suas condições materiais, pelos seus recursos naturais e pela sua população diversificada, doida para consumir e aberta ao contato cultural, à troca de cultura. Certamente aqui o Nordeste realiza aquele sonho que o Darcy Ribeiro falava de uma Roma inventar o Brasil, de inventar o Brasil. Olha, eu vou dizer uma coisa que aí eu infelizmente vou ter que usar a minha régua para isso. Eu morei em várias regiões do país. Eu morei alguns anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Conheci o estado do Rio Grande do Sul. Morei um tempo também em Minas. Morei em Alagoas. E estou morando no Maranhão. Conheci, eventualmente,
outras partes do país. Muitas vezes a trabalho, né? Eu posso dizer que, do meu olhômetro, o melhor potencial está aqui. Pelas razões que eu expliquei, né, pelas razões que eu apresentei aqui. Diversidade. E, sobretudo, a capacidade da convivência dessa diversidade. Eu acho que, de uma certa forma, o lidar com um cotidiano duro, muitas vezes, duríssimo, né? Deu essa temperada na fibra da alma do nordestino. E eu respeito muito isso. Admiro muito isso. E o bolsonarismo, como é que fica nisso? Olha, aí entra um pouco do historiador, né? Uma das coisas que, um dos memes que nós historiadores econômicos, dividimos entre nós é um minuto de silêncio pelo pessoal que vai ter que explicar isso daqui a 20 anos. Como é possível, como foi possível isso? Né? E, curiosamente, Odilon, eu prefiro ficar com a opinião, eu vou dizer que não é nem de um economista, nem de um sociólogo como o Alberto Carlos Almeida, que ainda acredita nas instituições. Ele tem um discurso bem interessante. Ele diz que... Nós estamos vendo aqui. Sim, ele tem um discurso bem interessante e coerente, porque ele observa a partir das instituições. Ele observa as estruturas a partir das instituições. Então ele não fica naquela coisa da fulanização, o que permite a você olhar além da espuma do curto prazo, em que você só vê a corrupção que eventualmente lhe é mostrada pela imprensa interessada em colocar uma outra corrupção no poder, né? Quando a gente tem uma imprensa que é totalmente financiada por um sistema financeiro interessado em botar a mão nas pensões e nas aposentadorias dos trabalhadores, você precisa começar a se perguntar se você que não está sendo manipulado, né? Quem é o otário na história? Agora, ubenismos à parte, vamos falar um pouquinho sobre a questão. Como é que a gente pode explicar o bolsonarismo? Do meu ponto de vista, como historiador, eu acredito que o bolsonarismo e a ideologia bolsonarista, e isso eu estou fazendo em comparação com outro país que também passou por uma ditadura militar sanguinária, corrupta e assassina como a nossa, a Argentina. Eu fiz um doutorado sobre a Argentina, sobre a história política e econômica da Argentina. Está num livro.
Argentina sofreu os percalços de sua, como é que eu vou dizer, de sua redemocratização. Todo mundo conhece a história dos caras pintadas lá na Argentina, do Aldo Moro, que impôs ao Alfonsín a lei de ponto final, a lei de silêncio. Aqui no Brasil a gente meio que contemporizou. Os assassinos e torturadores da ditadura militar não responderam judicialmente na medida do que mereciam. Eu fiquei muito entusiasmado com a Argentina em 2004, se eu não me engano, quando assumiu Raul Alfonsín, Néstor Kirchner. E a primeira coisa que ele fez foi revogar a lei de ponto final e colocar os gorilas argentinos, que eram senhorzinhos dos seus 70 anos na época, no banco dos réus. E o general Jorge Videla terminou os dias dele vestindo um pijaminha na prisão, que é lugar de assassino. Aqui nós, aqui nós contemporizamos. Aqui nós deixamos para lá. Criamos uma comissão da verdade. Essa comissão da verdade não teve força política para resolver esse problema. Então, o elefante permaneceu na sala. E nós tivemos um deputado, que eu não me lembro agora de quem foi, elogiando um torturador, em público, numa votação. E ele saiu sem ser algemado. Saiu sem ser algemado. Eu não sei, eu acho que o Ricardo, se ele tem alguma prova de corrupção do governo petista, ele devia entregá-la para o pessoal do Ministério Público. Né? Acho que se ele tem isso, ele deveria apresentar, porque o pessoal está curioso atrás disso. Que eu saiba até agora, o Lula parece que foi condenado por um juiz por fatos indeterminados. Ele devia prestar isso aí, ao invés de ficar aqui fazendo uma coisa que se chama denúncia vazia. Se ele tem provas, mas precisa ter prova, tá? Você não pode chegar lá no Ministério Público e dizer que só tem convicção, a não ser que você seja um procurador. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que o problema do Brasil, ele fica bastante evidente quando a gente compara com países como a Argentina e o Chile, que trataram esse pessoal como eles mereciam. O Brasil não fez isso. E o resultado é isso que nós estamos vendo hoje. Esse pessoal se organizou politicamente, tomou o poder, né, alinhou-se com um discurso liberal que não estava encontrando aderência à população e estão aí. Vão dar trabalho para sair. Vão dar trabalho para sair, inclusive, e aí é um ponto no qual eu divirjo bastante do Antônio Carlos Almeida. O Antônio Carlos Almeida acredita no funcionamento das instituições democráticas, né? Eu acho que esse pessoal não acredita nas instituições democráticas. Isso me preocupa. As instituições acreditam nessa democracia que elas dizem que tem? Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Quando você vê, por exemplo, um ministro da Cultura fazendo uma apresentação colocando músicas do Wagner no fundo e fazendo um discurso com paráfrases do nazismo, você fica meio ansioso, né? Porque ele não saiu algemado ou porque faz parte de
uma ideia de governo? Eu não sei se é um ou. Eu acho que é um E. Eu acho que nós estamos diante de uma condição inclusiva, não exclusiva. Ou, não ou, é um E. Qual o futuro do Brasil e qual o futuro do Nordeste? Ah, cara, aí eu vou te dizer uma coisa. Nesse tipo de pergunta, meu lado historiador fala assim: deixa isso para os economistas. Os economistas gostam de prever o futuro. Eles e os astrólogos adoram prever o futuro. Mas isso é mentira. Historiador também adora fazer previsão como o resto. Eu acho que no fundo, eu tenho até uma teoria dessas minhas malucas, Odilon, que no fundo nós somos todos astrólogos. Nós gostamos de fazer previsões porque o que o poder vigente gosta, né, o que as pessoas que estão em posição de poder gostam de ouvir são previsões sobre o futuro. Todo mundo gosta de saber sobre o futuro, né? Então, vamos lá, né? Todos nós da nossa área gostam de exercitar um pouquinho a futurologia. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que nós estamos no ponto mais baixo do ponto de vista das instituições da nossa história independente. Nossa história como nação independente. Pessoalmente, olhando os processos pelos quais o Brasil passou, os processos autoritários pelos quais o Brasil passou, novamente eu repito, Ricardo, você tem provas, apresente. Você não tem provas, não fala. Existe um troço chamado denúncia vazia. Mas enfim. Nós só vamos superar isso num processo longo e que vai envolver tomada de consciência. Infelizmente, o Brasil passou... Nós estamos em 2020, né? Nós estamos há 2 anos de fazermos 200 anos como país independente, não é isso? Exatamente. Então, teoricamente. 200 anos, com 200 anos, aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer, já deveria aparecer para nós, né? Já deveria aparecer para nós. Nós já crescemos um pouquinho. Então está na hora da gente, enquanto nação, enquanto sociedade, enquanto povo, desenvolver alguns valores, né? Ter uma tomada de consciência a respeito dos seus valores. E um desses valores eu acho que, e é um valor no qual eu me enganei profundamente, aqui nesse ponto eu faço a minha autocrítica. Eu cresci em meio ao processo de redemocratização do Brasil. Eu tinha 13 anos quando aconteceu a campanha das diretas do Lula. Então eu acompanhei isso. E eu sempre gostei de estudar a história do país. Eu tinha para mim que a democracia havia se tornado um valor intrínseco da nossa sociedade. E a sociedade brasileira, devido à sua vivência no regime militar, havia aprendido a valorizar a democracia. Acho que a gente ainda não aprendeu a valorizar a democracia. A valorizar a tolerância, a diversidade, o diálogo diferente. Quando você tem um discurso como esse eleito, o discurso da intolerância,
eleito, mesmo sob as condições tremendamente suspeitas em que isso aconteceu, você tem uma escolha popular no fundo, né? Quer dizer, é o que o pessoal da própria esquerda fala. O povo escolheu. Isso faz a gente pensar assim, o que ou se nós aprendemos como nação, né? Se nós educamos como nação. Eu acho que daqui para frente é um processo de tomada de consciência. Será doloroso. Esse ano, só esse ano, o PIB brasileiro deve decrescer, deve cair, não é desacelerar, é cair quase 10%. Né? Temos aí uma crise econômica que vai ter reflexos na sociedade, que não são só esses que a gente está vendo agora. É aquilo que eu falei também no começo. Esquece a vida que você tinha antes disso. O jogo mudou. E para pior. E por um longo tempo. O interessante é que essas travessias que a gente tem, enquanto país, talvez permitam a gente mais um aprendizado. Acho que era isso, Lilão. Bom, professor, eu queria agradecer bastante a sua participação, agradecer o bate-papo. Eu queria também reforçar que essa live que nós estamos fazendo hoje, dia 14 de maio, está sendo convertida para podcast, e a gente vai interagir também, espalhar pelas redes sociais, enfim, esse diálogo com o professor Luiz Eduardo Camões, que é professor da Universidade Federal do Maranhão, ele que é um historiador econômico, um econômico historiador, e eu acredito que tempos melhores virão para o Brasil e a gente pode ter uma mensagem mais objetiva ou mais milagrosa. Professor, deixa eu perguntar uma coisa antes. Vou perguntar uma coisa. Odilon, você também é professor na UFAL, não é? Não, sou não. Eu não. Você já lecionou, né? Não. Também não. Sou um simples repórter. Eu vou dizer uma coisa. Quem trabalha com a educação das pessoas, com a informação e com a educação das pessoas. Eu vou dizer que o meu otimismo com relação ao futuro reside no potencial que as pessoas têm de aprender com o futuro. Se as pessoas se dignarem a aprender a sair da sua bolha e partir para o aprendizado, eu acho que com certeza as possibilidades são infinitas. E se era para terminar com alguma palavra mais positiva, eu diria isso. Eu diria que, mesmo na passagem pelo inferno, o Dante aprendeu, né? Lá na Divina Comédia. E então as passagens mais bonitas da Divina Comédia estão lá no inferno, né? Eu acho que é essa a lição que nos cabe nesse momento. Lembrando que a mensagem na entrada do inferno de Dante era: entram aqueles que perderam a esperança. Professor Luiz Eduardo, muitíssimo grato pela sua participação. Até a próxima. Lembrando que nós estamos também com o nosso blog no site repórternordeste.com.br. Se você esqueceu o site, bota lá no Google Repórter Nordeste e você vai ter acesso a informações do Nordeste, do Brasil e do mundo. E esse nosso mundo que não é plano, mas que tem muitas esperanças aí ao redor para que a gente possa construir sempre novas possibilidades. Professor,
Muitíssimo grato, fortíssimo abraço para vocês, uma ótima noite. Estamos aí, quando precisar, sempre estamos à disposição, a gente gosta. Vamos sim. Vamos ver se daqui a mais alguns meses, quando nós voltarmos a conversar, se o cenário mudou ou não, ou se nós iremos ter uma sucessão de tragédias. Esperamos que não. Vamos tentar. Por favor, fiquem. Vocês todos. Até mais. Não obedeçam o conselho do Bolsonaro. Ouçam a voz do professor da Universidade Federal do Maranhão. Fortíssimo abraço, até a próxima. Até mais.